Numa ação enviada ao Supremo Tribunal Federal esta semana, a Advocacia Geral da União pediu a suspensão de qualquer campanha de vacinação em crianças e adolescentes que não siga o Plano Nacional de Imunização elaborado pelo Ministério da Saúde. Na petição, a Advocacia Geral afirma que 58 mil crianças e adolescentes tomaram doses fora dos padrões definidos pelo governo federal. No Supremo, o primeiro movimento do relator da ação, ministro Ricardo Lewandowski, foi determinar aos procuradores-gerais de justiça dos 26 estados e do Distrito Federal que respeitem as regras de vacinação. Depois pediu que esse grupo se manifeste em 48 horas. E para saber os detalhes dessa ação, você acompanha a partir de agora uma conversa com o advogado-geral da União, Bruno Bianco. A entrevista é ao vivo para a Voz do Brasil. Vamos ver. Prováveis problemas foram identificados pelo governo federal para a Advocacia Geral da União entrar com esse pedido junto ao STF. Perfeito, importantíssima questão. E eu vou tentar fazer um relato rápido aqui para que nós possamos entender exatamente o que houve. Então, todos acompanharam os problemas que ocorreram no estado da Paraíba. Diante desses problemas, o Ministério da Saúde tem os seus cadastros oficiais relativos aos dados da vacinação no Brasil, de toda a vacinação e agora também os dados relativos à vacinação em crianças. E diante disso, o Ministério da Saúde nos informou também com esses dados oficiais, de outros supostos ou prováveis equívocos que aconteceram em vacinações de crianças e também de adolescentes. E é bom que fique claro que todos esses equívocos levantados foram até dezembro do ano passado, portanto, data anterior à aprovação da Anvisa da aplicação da vacina da Pfizer. E o que ocorreu, o que nós conseguimos apurar com base nesses dados, né? E, obviamente, o ministro Lewandowski, ao acolher o nosso pedido, pede que os estados ratifiquem ou retifiquem essas informações. Pois muito bem, nós encontramos lá aproximadamente 20 mil crianças que tomaram doses que eram destinadas a adultos, né, das mais variadas marcas de vacina. Também recebemos alguns dados de crianças que receberam vacinas da Pfizer anteriormente à aprovação, portanto, também vacinas destinadas a adultos. Lá também tinham crianças de 0 a 5 anos, onde não há qualquer tipo de aprovação por parte da Anvisa e também do Ministério da Saúde para que isso seja ministrado. Também temos, entre crianças e adolescentes, se juntarmos, aproximadamente 55, 57 mil aplicações de doses indevidas. Não sabemos exatamente de onde vêm esses problemas, se são problemas cadastrais, se são problemas da própria administração da vacina no momento inoportuno, ou dolo, ou fraude, ou equívoco, ou culpa, enfim. Diante disso, para que nós não prevaricássemos, uma vez nós, a Advocacia Geral da União e Governo Federal, diante desses dados que são alarmantes, que são assustadores, e caso se confirmem de fato, podem até ter consequências no âmbito criminal, nós peticionamos ao ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, que é quem coordena, quem toca, entre aspas, uma ação que cuida de vacinação em crianças, e pedimos a ele que tivéssemos essas informações. Ele de pronto acolheu. Então isso é uma atuação absolutamente institucional, jurídica e constitucional da Advocacia Geral da União, e ele deu esse prazo que vocês acabam de citar para que os estados expliquem e esclareçam essa situação. Ministro, então os governadores teriam que fornecer ao governo federal informações de que tipo? De que se essas denúncias são verdadeiras ou não? Primeiro ponto que eu acho que é o mais importante, e obviamente eles têm que prestar qualquer tipo e todo tipo, melhor dizendo, de informação sobre isso, já que esses equívocos ou essas aplicações indevidas são gravíssimas, eu repito. Então, portanto, nós pretendemos saber exatamente o que aconteceu, por que essas doses foram aplicadas de maneira indevida, por que se aplicou dose em criança sem aprovação da Anvisa, por que se descumpriu o PNO, que é o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina de Covid, que é diferente do PNI, que é destinado a outras vacinas, né? Se eles acompanharam essas crianças, se nós verificamos, ou se eles verificaram, e se de fato foi aplicado reações adversas, se houve hospitalização ou qualquer tipo de efeito com essas vacinas. Então, portanto, para que nós possamos fazer um trabalho que se denomina farmacovigilância, que ele é um trabalho especificamente da Anvisa em conjunto com o Ministério da Saúde, nós temos que ter essa informação. Isso é importantíssimo para o governo federal, isso é importantíssimo para os próprios
próprios estados e mais ainda para a sociedade. Todos nós nos preocupamos com a saúde das crianças e o Estatuto da Criança e do Adolescente nos obriga. Tem um princípio lá que chama princípio da proteção integral. Então, todos nós temos que proteger as nossas crianças. Então, a nossa atuação é absolutamente no sentido de trazer a máxima proteção e a maior transparência para saber o que aconteceu. Isso é um direito de todos. E isso é bom para todo mundo. E isso enaltece o SUS. Faz com que o SUS reveja eventuais erros e, ao revisar esses eventuais erros, a gente afirma o quão importante e fundamental é o SUS para o Brasil. E, ministro, quais são os objetivos do governo federal com esse pedido? E isso ocorreu em todos os estados? Muitos estados, não são todos, mas vários estados, e o objetivo da Advocacia Geral da União, claramente, é trazer essa transparência para a população. Não tem objetivo nenhum de trazer algum tipo de receio quanto à vacinação, muito pelo contrário. Eu quero, nesse fato, pela Advocacia Geral da União, apurar supostos ou supostas aplicações indevidas de vacinas sem a devida autorização da Anvisa e sem a devida autorização do Ministério da Saúde. Agora, ministro, com essas informações, quais podem ser os próximos passos? Pois muito bem. Nós pedimos também, é uma boa pergunta, nós pedimos também no âmbito dessa ação, e obviamente deve ser uma atitude posterior a ser tomada pelo ministro Ricardo Lewandowski, que é o relator dessa ação, e ela se chama ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, e o pedido também que foi feito ali é que fosse oficiado, em havendo confirmação disso, ao Ministério Público Federal, ao Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público Federal, que oficia junto ao Supremo Tribunal Federal. Porque todas essas questões podem ter repercussões administrativas e também repercussões criminais. Então, nós queremos saber se houve dolo, se houve culpa, primeiramente, se houve aplicação indevida, e aí sim, havendo dolo, havendo culpa, ou havendo erro, qualquer tipo de coisa, cada uma dessas situações terá que ser tratada diante da situação que ocorrer. Agora, ministro, caso sejam confirmados esses equívocos aí, quais são as medidas que o governo pode tomar? Olha, primeiramente, houve um descumprimento expresso do Plano Nacional de Operacionalização. Né? E a primeira medida que tomamos foi remeter isso ou informar isso e pedir providências ao Supremo Tribunal Federal. Essa questão é uma questão bastante interessante. A questão da saúde ela é uma questão de âmbito do Poder Executivo. No entanto, por conta de questões e a ampla repercussão do Covid-19, ela foi levada em muito à judicialização. Então, o Supremo Tribunal Federal acabou se tornando também um fiscalizador, vamos dizer assim, para usar uma palavra que todos entendam, no âmbito jurídico dessas providências, tanto do Executivo Federal quanto do Executivo Estadual, dos municípios. Ele zela, o ministro Ricardo Lewandowski, em última análise, o Supremo Tribunal Federal, por toda essa aplicação correta das vacinas e por todas as consequências e atitudes que são tomadas durante o Covid-19. E ao se verificar isso, creio eu que o próprio Executivo poderá tomar as medidas específicas no âmbito da sua atuação, mas fundamentalmente o Poder Judiciário e mais ainda o titular da ação penal, que é o Procurador-Geral da República, portanto, o Ministério Público Federal. Agora, ministro, outra decisão do Supremo Tribunal Federal e do ministro Ricardo Lewandowski determina que o Ministério Público nos estados e no Distrito Federal deve atuar para garantir que sejam cumpridas as regras do Estatuto da Criança e do Adolescente quanto à vacinação de crianças contra a Covid-19. Em relação a essa decisão, se mantém a posição do Ministério da Saúde de que a vacinação das crianças não é obrigatória? Sim, deixa eu explicar isso. Sua pergunta é muito boa e eu acho que o maior esclarecimento que devemos à sociedade justamente é esse ponto. É muito interessante fazer uma digressão para que possamos entender o que aconteceu. Ao se aprovar pela Anvisa a aplicação da vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos, ela é submetida, essa aprovação, ao Ministério da Saúde. E vocês no início bem disseram isso. Ao chegar no Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde fez uma audiência, uma consulta pública, e posteriormente uma audiência pública. Após essa consulta pública e essa audiência pública, e nós já vimos uma judicialização específica nesse fato, que também estava com o ministro Ricardo Lewandowski, o ministro Queiroga aprovou, após a aprovação da Anvisa, aprovou e recomendou a vacinação de crianças de 5 a 11 anos pela vacina da Pfizer. E de maneira expressa em sua nota técnica e no despacho que aprova a nota técnica, ele coloca que a vacina é em caráter não obrigatório. Pois muito bem, uma vez feito isso e aprovada a vacina tanto pela Anvisa e posteriormente pelo Ministério da Saúde,
com a chancela do ministro Queiroga, dizendo que é não obrigatória, a Advocacia Geral da União submeteu essas notas técnicas em uma petição ao ministro Ricardo Lewandowski nas duas ações que ele acompanhava, ou que ele é o relator, quanto à aplicação de vacina em crianças, deixando muito claro que a decisão do ministro Queiroga era pela aplicação não obrigatória. Pois bem, o ministro Ricardo Lewandowski toma essas petições, analisa e extingue as duas ações sem julgamento de mérito. Portanto, me parece, e isso é uma interpretação jurídica bastante tranquila, que ele chancelou a competência do Poder Executivo para aplicar as vacinas em crianças e para regulamentar essa aplicação, portanto, de maneira não obrigatória, já que ele disse o seguinte: não precisamos mais dessas ações judiciais. O Poder Executivo Federal cumpriu com a sua obrigação, portanto, extingue as ações sem julgamento de mérito. Vamos tocar no âmbito do Poder Executivo de forma não obrigatória. Ele não diz isso no seu despacho, até porque ele só extingue as ações, mas ele reconhece a nota técnica e o despacho do ministro Ricardo Lewandowski. Portanto, a vacina é, no âmbito do Poder Executivo e no entendimento do Ministério da Saúde, não obrigatória. Pois muito bem, ontem, pelo advento da decisão que nós acabamos de citar, ele dá um outro despacho, também bastante simples, e diz o seguinte: Ministérios Públicos Estaduais, que eu já havia pedido que o Ministério Público Federal, no âmbito federal, atuasse. E ele diz o seguinte: também atuem Ministérios Públicos Estaduais no âmbito de zelar pelo cumprimento e pelos direitos das crianças e dos adolescentes. E cita a competência constitucional do Ministério Público e também a competência do Ministério Público junto ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Diz o seguinte: cumpram pelo direito da criança. Busquem tutelar o direito da criança. Mas nunca dizendo que a vacina é obrigatória. Em momento algum, o ministro Ricardo Lewandowski, no despacho de ontem, diz ou muda o posicionamento dizendo que a vacina é obrigatória. Só diz o seguinte: temos que zelar pelo direito da criança. Existe o princípio da proteção integral e o Ministério Público zele por isso. E eu acho que esse zelo é mais do que fundamental, não há nenhum tipo de inovação, uma competência constitucional do Ministério Público, e vou além. O zelar pela competência também é no âmbito de se evitar que se aplique vacinas indevidas, ou que não se cumpra o direito da criança, deixando de lado ou deixando de se observar 17 recomendações da Anvisa, que estão muito claras, tanto na recomendação da Anvisa no despacho, quanto no despacho do ministro Queiroga. Portanto, não há nenhum tipo de inovação, não há nenhum tipo de despacho que diz que é obrigatório, muito pelo contrário, e vou além, se vocês me permitem. Para que a vacina seja obrigatória no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente, ela tem que estar incluída no PNI. E o PNI são vacinas mais antigas. O PNI é lá de trás, tem muitos anos o PNI, e as vacinas do Covid são de uso emergencial. Portanto, fora do PNI, elas estão incluídas no PNO, já que assim não se aplica o Estatuto da Criança e do Adolescente nessas vacinas do PNO e não há qualquer tipo de decisão judicial que diga que as vacinas para as crianças são obrigatórias. E também o Estatuto não faz nenhuma referência sobre essa obrigatoriedade, né, ministro? Veja, o Estatuto até faz referência à obrigatoriedade de vacinas que estão no PNI, que são vacinas já antigas, incluídas no PNI. A inclusão no PNI depende de um parecer técnico do Ministério da Saúde. A própria Anvisa reconhece nas suas aprovações, tanto na aprovação da Pfizer, quanto hoje na aprovação da Coronavac, que elas não estão no PNI e que depende do Ministério da Saúde a inclusão, e uma vez incluídas, se assim for entendido, aí seriam obrigatórias. Mas, repito, elas não estão incluídas no PNI, elas são de uso emergencial e, portanto, estão incluídas no PNO. Não tem nada a ver com o PNI, portanto, nesse quesito, não se aplica o ECA e não há qualquer tipo de obrigatoriedade, nem na lei. Você acompanhou aí ao vivo, portanto, a entrevista do advogado-geral da União, Bruno Bianco. Ele deu detalhes da ação protocolada no Supremo Tribunal Federal nesta terça-feira, que pede a paralisação das campanhas de vacinação infanto-juvenil contra a Covid que não sigam o Plano Nacional de Imunização elaborado pelo Ministério da Saúde. Segundo a AGU, mais de 50 mil crianças e adolescentes tomaram doses fora dos padrões. A íntegra dessa entrevista fica no site da Rede Nacional de Rádio e o endereço está aí na sua tela.